Veja só a situação, Sayonara. O despertador toca, a pessoa não consegue acordar. Sono, cansaço ou preguiça, motivos que fazem muita gente voltar a dormir. Quem nunca passou por isso, né? A gente não pode passar, né, Sayonara? Bom, mas o perigoso dessa indisposição é quando a pessoa não consegue mesmo reagir, levantar da cama e enfrentar o dia. Elidevan, enquanto isso, os minutos passam e a hora de estar pontualmente no trabalho já se foi. Até chegar à empresa, no meio do caminho, surgem as desculpas para justificar o atraso. Entre as preferidas, o engarrafamento no trânsito. Contratempos até podem surgir, mas quando as desculpas se tornam corriqueiras, é sinal de que alguma coisa está errada, viu? E sobre o tema, nós vamos conversar com a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Cristiane, atrasos não podem ser uma justificativa, né? Porque a pessoa, ela quando assinou um contrato para trabalhar naquela empresa, ela sabe do horário que ela tem que estar lá e também se ela mora longe, ela tem que se programar para chegar a tempo, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, planejamento. Preciso me planejar, já que eu sei o horário que eu vou entrar no trabalho, eu preciso me planejar sempre um dia antes. Se eu tenho um problema com o despertador, eu tenho que criar outros mecanismos, outras estratégias para conseguir acordar. Lembrando que pontualidade não é diferencial mais na carreira de ninguém. Então, já que não é diferencial, não é uma qualidade de um profissional, só vem a prejudicar caso você não seja pontual. E a pontualidade, apesar dela não ser um diferencial, ela sempre vai ser notada, até mesmo por conta da sua produtividade. Mas é importante, se você é líder na empresa, verificar isso, que isso é mais importante ainda. Vai ver que você, como líder, não está tendo uma pontualidade no trabalho e toda a sua equipe, com o passar do tempo, começa também a se atrasar no trabalho. E se você é sempre pontual, é hora de dar um feedback à sua equipe do que é que está acontecendo. Se você sempre tem uma tendência a chegar atrasado, criar algumas desculpas, com certeza isso vai estar sendo observado em você. E a gente sabe que hoje, com o mercado tão competitivo, a gente tem que ser bom, a gente tem que ter um bom desempenho e a gente tem que ter uma auto-melhoria constante. Pontualidade não pode ser um problema na sua carreira, não pode ser um problema no seu emprego. Por mais que a gente saiba que tem muitas pessoas querendo entrar nas empresas para trabalhar, estão disputando muitas vezes outras vagas, está difícil se inserir no mercado de trabalho com muitas vantagens como salário, o próprio horário de trabalho, trabalhar naquilo que você gosta. Então, o que você puder fazer para satisfazer, né, a empresa onde você está trabalhando e para ser um profissional respeitado, melhor. E também saiba que sempre quando você se desligar de uma empresa, a próxima vai consultar o seu currículo, vai consultar aquelas empresas. E se consultar essa empresa e você saiu por falta de pontualidade, você está correndo um risco muito sério, porque pontualidade é básico, pontualidade é obrigação. Cristiane, a gente sabe que contratempos acontecem. Além disso, também muitas vezes a pessoa precisa se ausentar, às vezes, durante algum tempo do trabalho para resolver algum problema inadiável. Agora, quando essa saída do trabalho para resolver esse problema inadiável, essa saída do trabalho para ir ao médico, ela começa a ser preocupante? Bom, a gente sabe que toda empresa e as pessoas precisam ser flexíveis. Vão ter realmente momentos onde elas precisam se ausentar. Vão ter, de fato, aqueles atrasos justificáveis, aqueles atrasos onde ela pode, inclusive, ser sincera, dizer que realmente não acordou com o despertador, dizer que, de fato, teve um problema com o trânsito, que exija-se transparência na relação entre chefe e subordinado. Mas quando isso começa a ser constante, com certeza, a empresa e seus líderes vão começar a ligar um pisca-alerta. O que é que está acontecendo com essa pessoa que ela tem um constante atraso ou ela constantemente precisa se ausentar? Ela vai começar a ser vista como uma pessoa que não dá conta daquele trabalho. E possivelmente, através de feedbacks, ela vai receber isso, mas se você não está atento, você pode não receber nenhum feedback, se a empresa não tem cultura de feedback, e ser pego de surpresa, com um aviso prévio, por exemplo, por você não estar conseguindo cumprir horário, cumprir produtividade, atingir as metas e ser uma pessoa onde vale a pena a empresa investir em você. Cristiane, obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Até terça. Uma excelente semana a todos. Veja só a situação, Sayonara. O despertador toca, a pessoa não consegue acordar. Sono, cansaço ou preguiça, motivos que fazem muita gente voltar a dormir. Quem nunca passou por isso, né? A gente não pode passar, né, Sayonara? Bom, mas o perigoso dessa indisposição é quando a pessoa não consegue mesmo reagir, levantar da cama e enfrentar o dia. Elidevan, enquanto isso, os minutos passam e a hora de estar pontualmente no trabalho já se foi. Até chegar à empresa, no meio do caminho, surgem as desculpas para justificar o atraso. Entre as preferidas, o engarrafamento no trânsito. Contratempos até podem surgir, mas quando as desculpas se tornam corriqueiras,
é sinal de que alguma coisa está errada, viu? E sobre o tema nós vamos conversar com a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Cristiane, atrasos não podem ser uma justificativa, né? Porque a pessoa, ela quando assinou um contrato para trabalhar naquela empresa, ela sabe do horário que ela tem que estar lá e também se ela mora longe, ela tem que se programar para chegar a tempo, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, planejamento. Preciso me planejar, já que eu sei o horário que eu vou entrar no trabalho, eu preciso me planejar sempre um dia antes. Se eu tenho um problema com o despertador, eu tenho que criar outros mecanismos, outras estratégias para conseguir acordar. Lembrando que pontualidade não é diferencial mais na carreira de ninguém. Então, já que não é diferencial, não é uma qualidade de um profissional, só vem a prejudicar caso você não seja pontual. E a pontualidade, apesar dela não ser um diferencial, ela sempre vai ser notada, até mesmo por conta da sua produtividade. Mas é importante, se você é líder na empresa, verificar isso, que isso é mais importante ainda. Vai ver que você, como líder, não está tendo uma pontualidade no trabalho e toda a sua equipe, com o passar do tempo, começa também a se atrasar no trabalho. E se você é sempre pontual, é hora de dar um feedback à sua equipe do que é que está acontecendo. Se você sempre tem uma tendência a chegar atrasado, criar algumas desculpas, com certeza isso vai estar sendo observado em você. E a gente sabe que hoje, com o mercado tão competitivo, a gente tem que ser bom, a gente tem que ter um bom desempenho e a gente tem que ter uma auto-melhoria constante. Pontualidade não pode ser um problema na sua carreira, não pode ser um problema no seu emprego. Por mais que a gente saiba que tem muitas pessoas querendo entrar nas empresas para trabalhar, estão disputando muitas vezes outras vagas, está difícil se inserir no mercado de trabalho com muitas vantagens como salário, o próprio horário de trabalho, trabalhar naquilo que você gosta. Então, o que você puder fazer para satisfazer, né, a empresa onde você está trabalhando e para ser um profissional respeitado, melhor. E também saiba que sempre quando você se desligar de uma empresa, a próxima vai consultar o seu currículo, vai consultar aquelas empresas. E se consultar essa empresa e você saiu por falta de pontualidade, você está correndo um risco muito sério, porque pontualidade é básico, pontualidade é obrigação. Cristiane, a gente sabe que contratempos acontecem. Além disso, também muitas vezes a pessoa precisa se ausentar, às vezes, durante algum tempo do trabalho para resolver algum problema inadiável. Agora, quando essa saída do trabalho para resolver esse problema inadiável, essa saída do trabalho para ir ao médico, ela começa a ser preocupante? Bom, a gente sabe que toda empresa e as pessoas precisam ser flexíveis. Vão ter realmente momentos onde elas precisam se ausentar. Vão ter, de fato, aqueles atrasos justificáveis, aqueles atrasos onde ela pode, inclusive, ser sincera, dizer que realmente não acordou com o despertador, dizer que, de fato, teve um problema com o trânsito, que exija-se transparência na relação entre chefe e subordinado. Mas quando isso começa a ser constante, com certeza, a empresa e seus líderes vão começar a ligar um pisca-alerta. O que é que está acontecendo com essa pessoa que ela tem um constante atraso ou ela constantemente precisa se ausentar? Ela vai começar a ser vista como uma pessoa que não dá conta daquele trabalho. E possivelmente, através de feedbacks, ela vai receber isso, mas se você não está atento, você pode não receber nenhum feedback, se a empresa não tem cultura de feedback, e ser pego de surpresa, com um aviso prévio, por exemplo, por você não estar conseguindo cumprir horário, cumprir produtividade, atingir as metas e ser uma pessoa onde vale a pena a empresa estar investindo em você. Cristiane, obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Até terça. Uma excelente semana a todos. Veja a sua situação, Sayonara. O despertador toca, a pessoa não consegue acordar. Sono, cansaço ou preguiça, motivos que fazem muita gente voltar a dormir. Quem nunca passou por isso, né? A gente não pode passar, né, Sayonara? Bom, mas o perigoso dessa indisposição é quando a pessoa não consegue mesmo reagir, levantar da cama e enfrentar o dia. Elidevan, enquanto isso, os minutos passam e a hora de estar pontualmente no trabalho já se foi. Até chegar à empresa, no meio do caminho, surgem as desculpas para justificar o atraso. Entre as preferidas, o engarrafamento no trânsito. Contratempos até podem surgir, mas quando as desculpas se tornam corriqueiras, é sinal de que alguma coisa está errada, viu? E sobre o tema, nós vamos conversar com a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Cristiane, atrasos não podem ser uma justificativa, né? Porque a pessoa, ela quando assinou um contrato para trabalhar naquela empresa, ela sabe do horário que ela tem que estar lá e também se ela mora longe, ela tem que se programar para chegar a tempo, né? Sim.
Bom, em primeiro lugar, planejamento. Preciso me planejar, já que eu sei o horário que eu vou entrar no trabalho, eu preciso me planejar sempre um dia antes. Se eu tenho um problema com o despertador, eu tenho que criar outros mecanismos, outras estratégias para conseguir acordar. Lembrando que pontualidade não é diferencial mais na carreira de ninguém. Então, já que não é diferencial, não é uma qualidade de um profissional, só vem a prejudicar caso você não seja pontual. E a pontualidade, apesar dela não ser um diferencial, ela sempre vai ser notada, até mesmo por conta da sua produtividade. Mas é importante, se você é líder na empresa, verificar isso, que isso é mais importante ainda. Vai ver que você, como líder, não está tendo uma pontualidade no trabalho e toda a sua equipe, com o passar do tempo, começa também a se atrasar no trabalho. E se você é sempre pontual, é hora de dar um feedback à sua equipe do que é que está acontecendo. Se você sempre tem uma tendência a chegar atrasado, criar algumas desculpas, com certeza isso vai estar sendo observado em você. E a gente sabe que hoje, com o mercado tão competitivo, a gente tem que ser bom, a gente tem que ter um bom desempenho e a gente tem que ter uma auto-melhoria constante. Pontualidade não pode ser um problema na sua carreira, não pode ser um problema no seu emprego. Por mais que a gente saiba que tem muitas pessoas querendo entrar nas empresas para trabalhar, estão disputando muitas vezes outras vagas, está difícil se inserir no mercado de trabalho com muitas vantagens como salário, o próprio horário de trabalho, trabalhar naquilo que você gosta. Então, o que você puder fazer para satisfazer, né, a empresa onde você está trabalhando e para ser um profissional respeitado, melhor. E também saiba que sempre quando você se desligar de uma empresa, a próxima vai consultar o seu currículo, vai consultar aquelas empresas. E se consultar essa empresa e você saiu por falta de pontualidade, você está correndo um risco muito sério, porque pontualidade é básico, pontualidade é obrigação. Cristiane, a gente sabe que contratempos acontecem. Além disso, também muitas vezes a pessoa precisa se ausentar, às vezes, durante algum tempo do trabalho para resolver algum problema inadiável. Agora, quando essa saída do trabalho para resolver esse problema inadiável, essa saída do trabalho para ir ao médico, ela começa a ser preocupante? Bom, a gente sabe que toda empresa e as pessoas precisam ser flexíveis. Vão ter realmente momentos onde elas precisam se ausentar. Vão ter, de fato, aqueles atrasos justificáveis, aqueles atrasos onde ela pode, inclusive, ser sincera, dizer que realmente não acordou com o despertador, dizer que, de fato, teve um problema com o trânsito, que exija-se transparência na relação entre chefe e subordinado. Mas quando isso começa a ser constante, com certeza, a empresa e seus líderes vão começar a ligar um pisca-alerta. O que é que está acontecendo com essa pessoa que ela tem um constante atraso ou ela constantemente precisa se ausentar? Ela vai começar a ser vista como uma pessoa que não dá conta daquele trabalho. E possivelmente, através de feedbacks, ela vai receber isso, mas se você não está atento, você pode não receber nenhum feedback se a empresa não tem cultura de feedback e ser pego de surpresa, com um aviso prévio, por exemplo, por você não estar conseguindo cumprir horário, cumprir produtividade, atingir as metas e ser uma pessoa onde vale a pena a empresa investir em você. Cristiane, obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Até terça. Uma excelente semana a todos.